vamos começar a nossa segunda semana de encontros. E vamos pensar juntos. Sempre existiu a escola? E a escola sempre existiu no formato que ela tem hoje? Os especialistas em educação gostam de estabelecer a forma escolar como uma conquista da era moderna, ou seja, a partir dos séculos XV e XVI. A escola moderna é assim entendida a partir dos séculos XV e XVI. Vejam aqui nessa imagem, esse é conhecido como o Teatro do Globo Terrestre, que foi desenhado por Abraão Ortélio, publicado na cidade de Antuérpia em 1570, considerado o primeiro atlas moderno. Por que a gente está vendo essa imagem? Porque esse é o momento de abertura e expansão dos horizontes mentais, dos horizontes territoriais, da conquista de novos territórios e da percepção do mundo como em expansão. As grandes navegações trazem a ampliação do mundo conhecido. Nesse desenho que estamos vendo, que é de 1570, vocês podem ver, por exemplo, se vocês prestarem atenção onde fica o Brasil, onde fica a América do Sul, que ainda não se conhecia perfeitamente todo o desenho, todo o formato do mundo, mas é nessa expansão do mundo, nessa abertura que desafiava uma série de dogmas que vêm da Idade Média, a partir do renascimento cultural, literário e artístico, né, do renascimento cultural, se vocês quiserem, que a gente vai entender o nascimento da forma escolar. Então, vamos fazer uma listagem desse contexto nesse momento. Então, nós temos o renascimento cultural, a reforma protestante, que aconteceu sob influência do pensamento humanista a partir de 1517, e, mais importante, porque aqui entram os jesuítas, a contra-reforma, que é essa reação do saber católico, da Igreja Católica, a partir de 1545. Esse processo vai lentamente criando o Estado moderno, que se baseia na Revolução Científica do século XVII e, a partir do século XVIII, no fortalecimento do Estado dentro dos ideais iluministas. É nesse contexto que as formas de ensinar, que antes estavam muito mais presas ao que se aprendia no espaço doméstico ou aos ofícios que se aprendiam nas oficinas, nas guildas, nas corporações de ofício, é nesse contexto que vai surgir o espaço escola, o formato escola. Características dessa escola moderna, então, no seu início. No início, era a aprendizagem em casa, então, muitas vezes, o domínio da leitura, e a leitura era muito entendida para ler os textos religiosos, era algo ensinado em casa, ou haviam escolas domésticas. Né? A aprendizagem de ofícios era muito mais a transmissão do saber de modos de fazer, então, você aprendia uma profissão, aprendia a profissão de carpinteiro, de sapateiro, aprendia as profissões, isso é também educação, mas não era uma educação formal e escolar. E, nesse contexto, predominava a oralidade, ou seja, a palavra falada, e não a palavra lida e escrita. Progressivamente, as organizações religiosas que já traziam uma primazia sobre o conhecimento escrito desde o período medieval, elas começam a organizar espaços em que você podia formar novos clérigos, novos freis, novos religiosos, e que começam a ensinar também os filhos das famílias mais abastadas. Curiosamente, na Europa, primeiro você vai ter, no final do período medieval, o surgimento das universidades, e só depois vai se entender a educação como uma etapa importante na formação das crianças. E é a partir desse momento em que você tem o saber que começa a ser sequenciado, não mais todos juntos aprendendo na mesma sala de aula as mesmas informações, mas uma sequência que se baseia no grau de conhecimentos adquiridos e também na idade dos alunos, em que você começa a ter regras e regramentos de controle e disciplina, ou seja, horário para começar uma aula, para terminar uma aula, como se deve comportar, como se deve sentar, a relação de respeito com os mestres ou com os alunos mais velhos, que muitas vezes ocupavam o espaço dos mestres.
e os colégios vão surgindo como unidades completas, quase que autossuficientes. O saber passa a ser organizado na forma escrita, nós vimos que isso tem relação também com a imprensa, com a criação da prensa, né, da possibilidade de fazer livros e fazer esses livros circularem. E, como eu já disse, a formação da figura do professor como mestre. A primazia das organizações religiosas, que são o nosso primeiro ponto aqui no nosso slide, isso não é um rompimento com o período imediatamente anterior. Isso está em continuidade com a situação da Idade Média, em que o conhecimento escrito, principalmente os autores da antiguidade, estavam copiados e de posse, sob a guarda, vamos dizer, da igreja. Na Europa Ocidental, durante a Idade Média, após as invasões bárbaras e subsequente reconstrução cultural sob domínio do clero, essa educação estava, então, nas mãos da Igreja Católica. Isso vai ser disputado pela Reforma Protestante, e depois isso retorna para as mãos da Igreja Católica no movimento de Contra-Reforma. É nesse momento, então, que se formam as escolas nos monastérios, nas paróquias, nas catedrais. Né? E a partir dessas primeiras escolas, né, que a gente tem essa inversão das universidades que existem desde o século XII para essa outra percepção do que podia ser o lugar onde as pessoas iam para adquirir conhecimentos que não eram mais aqueles ensinados, nem nos ofícios, nem dentro de suas próprias casas. Então, o que é importante para a gente observar? Eu já vou comentar essa imagem que vocês estão vendo, mas podem começar a observar essa imagem. No decorrer da história moderna, esse é um processo muito longo, e nós estamos aqui falando da civilização ocidental, em que a escola vai assumindo algumas características que, transformadas, prevalecem até hoje. Né? Então, existem experiências, né, que, alteradas com o tempo, elas são inovações fundamentais da escola e da educação e que nós ainda cultivamos. A adoção do livro-texto, né? A aprendizagem como que dentro do conceito de uma catequese, de uma ênfase na disciplina mental, na disciplina corporal, que visa preparar o indivíduo para o convívio social e para essa importância dele dentro da sociedade. E, aos poucos, o surgimento da instituição da forma escolar como um lugar exclusivo para cuidar da formação das crianças. Essa imagem aqui, essa gravura, foi feita pelo Michael Wenning, que viveu entre 1645 e 1718, e ele retratou nesse desenho a sede dos jesuítas na Alemanha, um colégio que funcionou entre 1556 e 1778, tá? O Colégio Jesuíta de Ingolstadt, que é o nome dessa cidade. Se a gente observar essa forma desse colégio, aqui retratado, então, no século XVII, ele é quase como se fosse uma unidade autônoma, uma unidade autossuficiente, completa em si. Nós temos as várias funções, ele tem a parte das salas de escola, das salas para aprendizagem da religião, ele tem a capela, o dormitório dos estudantes, esses jardins, pomares, local de cultivo para a própria subsistência. Então, nós rompemos completamente com aquela ideia das primeiras letras ensinadas em casa ou na escola doméstica, ou dos primeiros ensinamentos dentro do ambiente de trabalho, para um espaço exclusivo para o ensino e para a educação. É esse espaço exclusivo para ensino e para a educação que é essa concepção da escola, do colégio, e é isso que virá para o Brasil, né, nos primórdios da educação, com a vinda dos jesuítas. Tem mais alguns dados aqui que são importantes, que a gente pense olhando essa imagem. É essa ideia da organização, do regramento das disciplinas, da duração das aulas, da duração das atividades, num local que foi concebido para um aperfeiçoamento moral,
para um aperfeiçoamento espiritual, e esses regramentos eram necessários para que as pessoas pudessem trabalhar e estudar em comum. Vamos chamar isso de um processo de racionalização da escola e racionalização do ensino, que se expressa, inclusive, na elaboração dos métodos de ensino e dos métodos de educação. Vamos manter essa imagem em mente também, porque na próxima aula a gente vai compará-la com as imagens dos colégios aqui no Brasil, né? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar desse princípio dos primórdios da educação no Brasil com a vinda dos jesuítas. Até lá!